Olá pessoal, boa tarde. Vim compartilhar com vocês rapidamente um pouquinho sobre o curso de ludoterapia. Foi um curso que eu fiz e fiquei assim apaixonada. E aí eu vim compartilhar porque, de repente você conhecendo melhor, né, você vai se interessar e também vai, né, partir para essa área. A psicoterapia infantil é o cuidado e a atenção com a saúde mental da criança. É um espaço potencial para acolhimento das angústias, dos medos, das inseguranças, né? E um momento de intervenção com os pais, porque às vezes a gente vê uma criança passando por alguma situação e aí quando você vai conversar com o pai, você vê que tem muito a ver, né, com o jeito, como faz as coisas, como é criado. Então, assim, tá tudo meio que interligado, né? Então, esse momento é um momento de intervenção com os pais e também com a criança. Com o intuito de promover uma infância saudável, a psicoterapia infantil, ela utiliza a ludoterapia para caminhar rumo ao bem-estar familiar, à prevenção e solução de conflitos. Então, através da ludoterapia, a criança, nós vamos promover na criança uma infância, né, mais saudável, onde ela vai falar mais sobre suas questões emocionais e isso vai causar um bem-estar não só para a criança, mas também para a família. O objetivo da ludoterapia é auxiliar na expressão das emoções de cada criança. A criança, ela não se expressa com facilidade. A criança, ela não tem esse domínio com as palavras, né? Às vezes a gente adulto não tem, que dirás a criança. Então, ela não sabe expressar seus sentimentos, suas emoções, assim como os adultos fazem, né? Elas verbalizam menos e têm outras formas de comunicação. Então, a ludoterapia, ela vem através da brincadeira expandir esses sentimentos que estão acumulados na criança, né? Então, tensão, frustração, insegurança, como que a criança demonstra esse tipo de sentimento, de emoção, né? Então, a ludoterapia, ela vem para auxiliar a criança na expressão dessas emoções. Através de quê? Através daquilo que ela mais ama fazer, que é brincando, né? Que é com jogo, com brincadeira. Então, é o lúdico. Então, por isso, né, ludoterapia. Para Axiline, a ludoterapia é um método de facilitar as crianças a se ajudarem. E afirma que essa abordagem baseia-se no fato de que o lúdico é a forma natural de expressão delas. Então, a forma natural da criança se expressar é através da brincadeira. Através do brinquedo e de um ambiente facilitador, a criança se liberta dos seus medos e problemas, descobre o seu caminho, testa a si própria, revela sua personalidade. Ela toma a responsabilidade por seus próprios atos e vai ao encontro do seu verdadeiro eu. Tudo isso através do brinquedo. É muito fantástico, né? Existem algumas queixas que são mais comuns, né? Onde os pais procuram a psicoterapia infantil, que é o quê? O choro excessivo de uma criança, a irritabilidade, a timidez excessiva, as birras, malcriações, isolamento, aquela criança que é muito isolada, agressividade, crianças muito agressivas, os pais tendem a procurar psicoterapia, medo de ficar em determinado ambiente sozinho, ciúmes após a chegada do irmão, necessidade extrema de proximidade com os pais, dificuldades escolares têm levado as crianças aos consultórios, recusa de ir à escola de forma repentina, de repente a criança não quer mais, e aí o que aconteceu? Ela não fala, ela não, né? Então é um motivo que os pais procuram também. Demora a falar ou a andar, separação dos pais, perda de algum familiar, mudança no comportamento de um modo geral. Então esses são os motivos mais comuns que trazem as crianças ao consultório, né? O acompanhamento psicológico na infância é super importante, gente. Ele promove uma vida emocional equilibrada, já que é ensinada de forma lúdica a importância de compreender as emoções para enfrentar os conflitos de forma saudável. Existem adultos, né, em sua grande maioria, que se de repente tivesse feito esse acompanhamento desde cedo, de repente eles estariam mais, né, equilibrados emocionalmente, saberiam mais como lidar com as situações. É claro que não existe um equilíbrio pleno, olha que pessoa maravilhosa, perfeita.
Não tem, né? Mas existem maneiras da gente se comportar diante de algumas coisas que são aprendidas quanto mais cedo, melhores, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, essa vida emocional equilibrada, ela pode ser ensinada desde a infância. E isso é super importante. Ludoterapia é o nome científico de terapia através do brincar. É a psicoterapia adaptada para o tratamento infantil, através do qual a criança brincando projeta o seu modo de ser. O objetivo dessa modalidade de análise é ajudar a criança, através da brincadeira, a expressar com maior facilidade os seus conflitos e dificuldades. E a gente vai ajudar, né, na sua solução para que consiga melhor interação e adaptação social, tanto na família como na sociedade de um modo geral. Então, a ludoterapia, ela se destina principalmente para crianças na faixa etária de 3 a 11 anos, mais ou menos nessa faixa etária. E pode ser aplicada individualmente ou em grupo. Aí vai depender muito da situação, né? Dependendo da abordagem que vai ser adotada, tem uma série de questões. Às vezes, os pais se queixam de que a criança piorou, relatando que ela antes era dócil e pacata. E, de repente, ela se tornou o quê? Briguenta e rebelde. Dependendo do caso, o profissional poderá interpretar esse comportamento como um ganho real. Para aquela criança em particular, porque ela começou a sentir coragem para se expressar, né? Para expressar o seu sentimento de desagrado. É claro que tudo depende do caso. Não estou falando que uma criança que se torna rebelde, maravilha, ganhamos algo. Não é isso. Tem todo um contexto, isso tem que ser analisado meticulosamente para a gente poder intervir, né? Caberá então ao terapeuta interpretar cuidadosamente esses dados para identificar se indicam realmente uma melhora ou não. Então tem que ser analisado. E aí, agora a gente vai falar sobre a questão do espaço, que é sobre a sala, né? Quanto mais confortável for a sala, quanto mais clara, espaçosa, mais vai auxiliar no processo da criança. Nela também deve haver materiais variados como papel, cola, pincel, tudo que você imaginar. Lápis colorido, carrinho, mobília de casinha, tudo, joguinhos, tudo deve ter nessa sala. A Xiline, ela comenta que os materiais devem ser guardados em lugares à vista, nada trancado, nada fora do olhar da criança, tá? Para que elas possam ter a liberdade de optar por aqueles que elas desejam. Em suas próprias palavras, a criança precisa poder escolhê-los como os seus meios de expressão. Isso dará um resultado contrário a quando o terapeuta dispõe de materiais selecionados em uma mesa. Então, a criança, quando ela tem essa liberdade de escolher, né, ela dá um resultado diferente de quando você pega o brinquedo e coloca na frente dela qual que você quer daqui. Você limita a criança a escolher, né? Para Landret, o processo da ludoterapia facilita para que a criança possa lidar com suas questões emocionais. São questões que ela traz e que ali ela vai se sentir confortável, confiante para poder estar se expressando, né? Libertando sua energia para absorver o que está sendo ensinado para ela no dia a dia. Lidar com suas questões emocionais significa melhoras afetivas em casa e na escola também. Na escola, a gente às vezes se depara com crianças que estão passando por uma série de problemas, né, interiores, em casa ou de qualquer jeito que seja. A criança vem e ela começa a apresentar dificuldade na escola. E aí, quando a gente vai conversar, quando a gente vai ver, a criança está enfrentando uma série de problemas, uma série de questões que ela não está sabendo lidar. Então, a psicoterapia, a ludoterapia, ela vai auxiliar a criança nesse sentido, né, das suas emoções, de saber lidar com suas emoções, e isso vai trazer melhora para ela não só em casa, mas também na escola. A criança e o brincar.
A análise através do brincar mostra que o simbolismo possibilita a criança transferir não apenas interesses, mas também fantasias, ansiedades, culpa e outros objetos além de pessoas, a outros objetos além de pessoas, porque geralmente a criança transfere isso para pessoas, né? E aí na ludoterapia ela vai ter essa oportunidade de transferir para o objeto. Muito alívio é possibilitado através do brincar. Então ela vai trazer assim uma melhora significativa no sentido de se aliviar, né? Oliveira explica que brincando a criança elabora progressivamente o luto da perda relativa dos cuidados maternos, né? Para as crianças até menores, né? Que vão se distanciando dos cuidados maternos, né? Assim, vão deixando um pouco mais. Então, isso, ela encontra forças e descobre estratégias para enfrentar o desafio de andar com suas próprias pernas, de pensar aos poucos com a sua própria cabeça, né? Assumindo a responsabilidade de seus atos, dependendo da faixa etária. Quando a criança chega à sala, o terapeuta se apresenta e pergunta-lhe por que ele está ali. Isso deve ser feito, né? A gente precisa perguntar para a criança o porquê que a criança está ali. E saber se ela vai saber responder. Então, a gente apresenta o espaço de ludo com todas as possibilidades, papel para desenhar, livro infantil, quadro, tudo aquilo que a gente já falou. Nesse momento, cabe à criança escolher. O princípio a ser trabalhado é o da liberdade. Não se escolhe pelo cliente, é ele que vai escolher. Dessa forma, vai exercer a sua possibilidade da escolha. Essa parte aqui é muito interessante porque ele vai falar sobre como que a gente lá no consultório, né, na psicoterapia, tudo pode ser trabalhado, tudo que vem, tudo que chega, tudo que a criança faz, até o fato dela não querer fazer, dá abertura pra gente trabalhar alguma coisa. Aqui, por exemplo, a criança que chega lá, você vai falar com ela, né, perguntar pra ela o que ela quer brincar, o que ela vai escolher. E mesmo se a criança chegar e falar, tia, escolhe qualquer coisa, aquilo ali já te serve como um indicador, né? Você consegue trabalhar a questão da liberdade nesse momento, a questão da escolha, da responsabilidade de escolha. Por quê? Ela vai dizer, não sei, tia, escolhe qualquer coisa. Então o terapeuta pode responder para ela o quê? Você tá dizendo que eu posso escolher por você? E aí a criança, né, vai falar, sim, pode escolher, eu não quero escolher. Ah, tem certeza que você não quer escolher? E aí, você pode fazer a criança refletir sobre o quê? Quando você me manda escolher por você, sou eu que vou definir a tarefa. Você, então, se dispõe a fazer o que eu quiser, certo? A criança vai falar certo, que ela não tem nem noção do que você vai falar pra ela agora. E aí, você vai falar pra ela, então, vamos fazer continha de multiplicar. Então, a criança, no mínimo, ela vai falar o quê? Não quero, isso não, tia, é outra coisa. E aí você vai continuar trabalhando. Mas você disse que eu podia escolher, por que multiplicar não? E aí você dá mais uma chance. Então, vamos lá, pode escolher. Se a criança ainda insistir de não escolher, né? A gente vai continuar falando coisas que ela não gostaria de fazer até ela escolher alguma coisa. E aí a gente vai refletir com a criança. Quando a gente não escolhe o que quer, a gente deixa o outro escolher. E aí a escolha do outro pode acabar desagradando a gente, né? A gente pode trazer essa reflexão para a criança. Então, nesse caso, a gente trabalha como que ele constrói o seu mundo. E a gente pergunta, é sempre assim com seus coleguinhas? Em casa também é assim? Sempre na hora de escolher uma brincadeira, são eles que escolhem, você nunca escolhe? A gente pode começar a trabalhar essa questão, né? E aí a gente pode até pedir para ele observar se lá fora vai acontecer isso também. Então, a responsabilidade foi trabalhada, né? Porque a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe. E quando a gente não escolhe, a gente transfere para o outro para fazer a escolha e a gente precisa ser responsável por aquilo que o outro escolheu, né? Porque eu quis deixar de escolher. Então, essa questão é super legal, né? O papel do psicólogo na ludoterapia. É comum em psicólogos inexperientes ocorrerem alguns deslizes, tá? Tais como entrar em competição com a criança. Vamos ver quem é que manda aqui. Em determinada postura, né? Determinadas situações, a gente pode pensar dessa maneira. Só que na psicoterapia, na ludoterapia, não existe um lugar para competição, tá? Então, ali a gente tá para ajudar e não para competir com a criança. Vamos ver quem manda aqui, por exemplo.
Através da ação do brincar, por exemplo, a criança vai expressando toda a sua hostilidade e o terapeuta vai criar um ambiente permissivo para que ele externe seus sentimentos, né? Na hora que eu estava lendo lá, fazendo o curso, eu achei super interessante uma questão que depois eu vou até tirar melhor essa dúvida, esclarecer, né? Ver com o professor, com o coordenador, sobre esse ponto. Porque ele falava assim, você não vai dizer para a criança que em pai não se bate, né? Se a criança, nesse contexto, quiser bater no pai, ela vai fazer. Essa forma de atuar vai diferenciar o psicólogo das pessoas comuns, né? As pessoas comuns vão dizer, o que é isso? Seu pai é tão bonzinho para você? Só que ao psicólogo vai caber o quê? Só a compreensão dessa expressão. E aí, quando eu olhei isso aqui, eu falei, realmente, né? Porque nós, como psicólogos, futuros psicólogos, né? Então, assim, ao nosso olhar, a gente não vai olhar a criança nesse sentido de, não se bate em pai, não se pode bater no pai. A gente vai mais para essa questão da compreensão dessa expressão, o que fez, o que motivou. Então, acho que vai por essa linha. Esse aqui é um tópico que eu quero levar para o coordenador, que eu quero levar também para a tutora lá do curso, né? Para ela estar esclarecendo melhor, me falando mais sobre isso, que eu achei essa parte aqui interessante, porque vai diferenciar o olhar do psicólogo para as outras pessoas comuns. Achei super interessante e válido. Virginia Axeline publicou alguns princípios básicos que servem como guia para o contato terapêutico com a criança. Essas condições podem ser consideradas necessárias para o crescimento terapêutico. Landreth esboça esses princípios de uma forma revisada e estendida. Então, elas incluem o seguinte: o ludoterapeuta está genuinamente interessado na criança e desenvolve uma relação calorosa e atenciosa. Então, o psicoterapeuta ele tem que estar muito envolvido com a criança. O ludoterapeuta cria um sentimento de segurança, muito importante, e permissividade na relação para que a criança se sinta livre para explorar e expressar-se completamente. Tá? Então, nesse espaço da ludoterapia, a gente precisa transmitir esse sentimento de segurança, onde a criança possa entender que ela pode se expressar livremente, sem barreiras, né? O ludoterapeuta é sempre sensível aos sentimentos da criança e amavelmente reflete esses sentimentos, de tal maneira que a criança desenvolva um autoentendimento. Então, ele é muito sensível a tudo que a criança sente. Ele é muito sensível. O ludoterapeuta acredita profundamente na capacidade da criança em resolver os seus próprios problemas. Ele acredita que a criança é capaz disso. E aí ele vai dar oportunidade para a criança fazer isso. A responsabilidade de escolher e de fazer mudanças é deixada à criança. Gente, eu achei isso tudo muito fantástico, né? O papel do ludoterapeuta é muito assim, muito bonito, muito lindo. O ludoterapeuta não tenta dirigir as ações ou a conversa da criança de forma alguma. Ele não tenta dirigir. Ele indica o caminho e quem segue somos nós, os ludoterapeutas, né? O ludoterapeuta aprecia a natureza gradual do processo terapêutico. Ele aprecia esse processo gradual. Ele não tem pressa de terminar o processo ou de pular etapas. Não, ele aprecia cada momento, cada evolução. O ludoterapeuta estabelece somente as limitações necessárias, porque existem algumas limitações que eu não coloquei muito aqui, mas quando você chega, né, no consultório, você vai perceber que, de repente, a criança, ela vai querer extravasar de maneira tal que o único limite que você vai dar para ela é sobre as agressões, né? Que ela não pode se machucar, nem pode machucar o terapeuta, não pode, e ela não pode quebrar os brinquedos de maneira intencionais. Elas não podem. Então, esse é o único limite que ela tem dentro de um consultório. Não pode quebrar e não pode se machucar e nem machucar o ludoterapeuta. Fora isso, ela é livre para expressar tudo que ela tiver que expressar. Existem 15 mudanças específicas que o terapeuta deve olhar atentamente para determinar o sucesso e a prontidão da criança a deixar a terapia.
depois de um longo processo, né, de atendimento, de terapia, existe um momento, né, existem algumas mudanças específicas que quando a gente percebe, a gente já pode ver, né, o sucesso daquele trabalho e de que a criança já pode deixar a terapia. Por quê? Quais são eles? A criança se torna menos dependente, menos confusa, ela já expressa abertamente as suas necessidades, é capaz de olhar para si mesma, é responsável pelas próprias ações e pelos próprios sentimentos, é mais flexível, é mais tolerante com os acontecimentos, é capaz de iniciar atividades, é capaz de expressar raiva, mas também afeto, felicidade, contentamento, é capaz de contar sequências de sua própria história, e ela possui uma maior aceitação do seu sentimento. Então, são algumas coisas que a gente já pode observar, né, como sucesso naquele trabalho. Agora, as intervenções do terapeuta. Na ludoterapia, o terapeuta interage no processo da criança tanto de forma verbal como não verbal, porque essa comunicação ela pode ocorrer através do olhar, da expressão facial, da postura corporal, dos gestos, do silêncio. Então, essas atitudes do terapeuta têm tanta ou mais importância para a criança que a comunicação expressa verbalmente. A ludoterapia encoraja as crianças com problemas a mostrarem as suas emoções difíceis, né? Como o medo, a ansiedade, a culpa, tudo isso através dos brinquedos. É fantástico, gente. Permitindo, então, se distanciarem dos acontecimentos e experiências traumáticas que elas acham muito dolorosas para lidar, né? Os terapeutas podem facilitar mudanças positivas em uma criança e suas atitudes promovendo uma relação construída sobre confiança em um ambiente onde a criança se sinta segura para explorar suas ideias e sentimentos. Então, os terapeutas eles vão facilitar essas mudanças positivas na criança. Existem algumas técnicas, né? Algumas coisas que na ludoterapia não podem faltar, né? Que são os livros infantis, por exemplo. O terapeuta pode ter em seu consultório vários livros infantis. Hoje em dia é possível encontrar textos com ilustrações bastante sensíveis, explorando inúmeros temas pertencentes ao mundo da criança. Quando uma criança escolhe um desses livros, abre-se um tema a ser explorado, um universo afetivo a ser compreendido. Então, os livros infantis ainda são, assim, os melhores recursos que a gente utiliza com a criança. E o corpo? O corpo também. O corpo na ludoterapia pode-se fazer brincadeiras como macaco mandou, ou então imitar animais, os seus sentimentos, seus movimentos, né? Ela pode deitar-se sobre um papel e o terapeuta desenhar o seu entorno e depois vestir, né? Ela pode também fazer um desenho livre do seu corpo sobre um grande papel. A parede pode ser usada para registrar o crescimento da criança. É sempre uma surpresa constatar o crescimento de uma criança, a mudança de tamanho, né? Pode-se dirigir a criança num relaxamento onde ela imagina-se como uma lanterna. Você pede para a criança deitar e ela vai se imaginar com uma lanterna passando por dentro do seu corpo. E aí você pode pedir à criança para que ela possa parar se tiver algum lugar que esteja doendo, ou mais tenso, ou mais dolorido, né? A dramatização também é excelente. A criança pode fazer uma brincadeira dramática livre, usando os objetos da sala, como a casinha de boneca, objetos da casinha, boneca, fantoche, tudo. Nessas brincadeiras, muito importante lembrar que quando o terapeuta ele é convidado para participar, é importante que ele atue segundo as instruções da criança, tá? Muito importante. Para que não represente o personagem por seus próprios critérios, mas pelo critério da criança, porque a gente foi convidado a participar, né? Então a gente tem que seguir as instruções da criança. Pode-se construir uma caixa dos sentimentos, uma caixinha dos sentimentos junto com a criança, né? E eles nomeiam os sentimentos que eles conhecem, colocam dentro da caixinha e no outro momento pode sortear esses sentimentos, tentando fazer, né, o outro adivinhar que sentimento é aquele que está escrito. A pessoa vai imitando, vai fazendo gestos até o outro descobrir o que é.
Os jogos também são essenciais, né? Baralho, jogo da velha, jogo da memória, boliche, bola de gude e muitos outros, né? Que não, devem preencher a sala, devem conter na sala. No processo terapêutico, pode-se trabalhar a forma como a criança joga, como é que ela joga, né? Conhecer a sua forma de raciocinar, como que ela lida com a competição, quais suas maiores preocupações durante o jogo. Então, são coisas que a gente pode trabalhar, pode observar e pode trabalhar com a criança. Outras vezes, a criança é induzida num jogo não conhecido anteriormente. E aí pode-se conhecer a sua forma de lidar com essas situações, com o novo, com aquilo que ela ainda não conhece, né? Histórias e poesias. É algo assim que a criança em idade escolar, ela se vê obrigada a fazer diariamente. Algumas pessoas têm prazer nisso, outras nem tanto. A utilização na terapia, a utilização dessas histórias e poesias na terapia, pretende a exteriorização de sentimentos e ideias em palavras. Então, a ideia não é verificar a ortografia, como que ela escreve, se a letra é bonita ou não, mas sim essa exteriorização de sentimentos e ideias através das palavras. Isso não é uma tarefa fácil para as crianças, mas é um caminho muito bonito de ser trilhado. Pode-se propor uma história interativa, construída em dupla, né? O terapeuta e a criança. Alguém começa e o outro completa, e depois o outro faz uma nova frase, o outro, e assim, né? Vamos construindo um texto coletivo, trabalhando de forma interativa. E temos também os recursos artísticos, a tinta, a água, a massinha, a argila, né? Muitas vezes o terapeuta poderá trabalhar só o contato desses recursos com a criança, né? Que é bastante prazeroso. Parece verdadeiro que a criança menor lida mais livremente com esse tipo de material, né? Mas as crianças maiores têm tido muito prazer também na manipulação desses materiais. E, para a gente finalizar, o mais valioso na ludoterapia é a habilidade do terapeuta em compreender o sentimento manifestado pela criança através da sua brincadeira. Enquanto a criança brinca, o terapeuta reflete suas atitudes, pensamentos e sentimentos. Esse é um trechinho de Guerney. Ele é o autor do livro que está escrito isso aqui. É muito, muito interessante, gente. Eu fiquei assim apaixonada. Creio que vou querer focar nessa área da ludoterapia. Achei muito bacana. Assim, como pedagoga, né, e psicopedagoga, eu já venho trabalhando com crianças. Eu trabalho na escola como orientadora educacional. E aí, depois de psicóloga, depois de formada em psicologia, eu pretendo ainda continuar nesse segmento, né, com as crianças. Eu acho as crianças, assim, nossa, incríveis. Então, eu pretendo continuar trabalhando com criança, mas agora não com a pedagogia, né, e sim com a psicologia. Então, é isso. Espero que vocês tenham, assim, gostado e procurem esse curso de ludoterapia. Tem vários cursos. Achei muito interessante que possa ter sido válido para vocês, tá bom?